o julgamento das águas Noé e o dilúvio, a decisão divina. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. As palavras são absolutas em seu julgamento. Não apenas que havia maldade, mas que toda imaginação era só má continuamente. Não havia redenção, não havia inclinação para o bem, não havia esperança de autocorreção. A corrupção era total. Os Néfilim dominavam as cidades com tirania brutal. Os vigilantes ensinavam segredos que aceleravam a degradação moral. As duas linhagens, Caim e Sete, haviam se misturado até que distinção se tornara impossível. Os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, de todas as que escolheram, e o que nasceu destas uniões foi geração de violência sem precedentes. E a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Chamas, violência. Mas não apenas agressão física, era violência contra a ordem criacional, contra os limites estabelecidos, contra a própria estrutura da realidade, experimentos genéticos, misturando espécies que não deveriam se cruzar, práticas ocultas invocando forças que não deveriam ser contactadas, perversões sexuais que distorciam o design original da união humana. E Deus viu tudo isto, e seu coração se entristeceu. Então, disse o Senhor, destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Arrependimento divino menos narram em hebraico, não mudança de opinião caprichosa, mas dor profunda, pesar genuíno de Criador, vendo criação autodestrutiva. Era a decisão de cirurgião que, para salvar o paciente, deve amputar membro gangrenado. O mundo seria lavado, reiniciado, purificado, através do elemento que paradoxalmente sustenta e destrói vida, a água, mas antes da destruição total, haveria preservação seletiva. Noé achou graça, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em meio à corrupção universal, um homem permaneceu diferente. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. 3 qualificações cruciais. Justo, tzadik menos em alinhamento moral correto. Vivendo segundo padrões divinos, mesmo quando todos ao redor os abandonavam. Perfeito também, não sem falhas morais, mas íntegro, completo, não comprometido. Sua linhagem permanecera pura, não misturada com Néfilim, não contaminada geneticamente pelas experiências dos vigilantes. Andava com Deus. Halak et Elohim menos mantinha comunhão ativa, relacionamento vivo com o Criador, como seu bisavô Enoque havia feito antes de ser transladado, sem ver morte. Noé tinha 600 anos quando Deus veio a ele com instrução extraordinária. O fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Arca menos tevá em hebraico, palavra usada apenas aqui, e para o cesto onde Moisés seria colocado. Não era navio no sentido navegacional, mas caixa flutuante, container de preservação, útero que protegeria semente de nova humanidade através das águas do julgamento. As dimensões eram precisas. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura, de 50 côvados, e a sua altura, de 30 côvados. Em medidas modernas, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 do largura, 14 do altura. Estrutura massiva, maior que qualquer embarcação que seria construída até a era moderna. Não era projeto concebível por engenharia humana daquele tempo, era revelação divina. E farás uma janela na arca, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. 3 andares, simbolismo de completude, divisão tripartite do cosmos céu, terra, águas subterrâneas, ou simplesmente necessidade prática para acomodar todos os animais. Uma única porta menos entrada e saída controladas, símbolo de salvação através de caminho único. Uma janela no topo, menos abertura para a luz, para ar, para a conexão com o que estava acima, mesmo enquanto inundação devastava embaixo. A construção e a pregação. 120 anos de advertência, 120 anos de construção, 120 anos onde arrependimento ainda era possível, onde mudança de rumo poderia evitar catástrofe. Noé começou a trabalhar. Ele e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé,
menos cortaram árvores de gofer cipreste, segundo alguns. Madeira resinosa e resistente à água, mediram, serraram, encaixaram peças com precisão matemática revelada por Deus, calafetaram dentro e fora com betume, tornando a estrutura completamente impermeável. Enquanto construíam, Noé pregava. Pedro o chamaria séculos depois de pregador da justiça, aquele que advertia, que chamava ao arrependimento, que explicava o que estava por vir e por quê. As pessoas riam. Dilúvio, Cubes, chuva nunca existirá, apenas a névoa suave que subia da terra. Inundação global. Impossível. O mundo sempre fora assim. Sempre seria. E este velho louco, construindo caixa gigante no meio de terra seca, falando de julgamento divino, como se Deus realmente se importasse com o comportamento humano. Mas alguns ouviam com desconforto crescente. Viam a arca tomando forma, ano após ano, testemunho silencioso, mas persistente, de que Noé acreditava genuinamente no que pregava. E em suas consciências, sabiam que o mundo estava errado, que violência e corrupção haviam alcançado níveis insustentáveis. Ainda assim, não entraram na arca. Conhecimento não é o mesmo que ação. Muitos sabem a verdade, mas não a seguem. Momento de reflexão. Esta narrativa do dilúvio não é apenas história antiga, é padrão que se repete através dos tempos. Advertências ignoradas, julgamento adiado, mas inevitável, salvação oferecida, mas recusada pela maioria. Se esta jornada através das Escrituras está tocando sua alma, não se esqueça de seguir o canal. Estamos desvendando camadas de significado que conectam Gênesis, Melquisedeque e os mistérios do mundo pré-diluviano. Deixe um comentário. Você acredita que o dilúvio foi evento histórico literal ou alegoria profunda? Que paralelos você vê entre os dias de Noé e nossa época? O que mais te intriga sobre esta narrativa? Sua participação fortalece esta comunidade de buscadores. Agora, continuemos. As águas estão prestes a chegar. Os últimos dias, finalmente, após 120 anos, a arca estava completa. De tudo o que vive do toda carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Os animais começaram a chegar, não por acaso, não por arredondamento humano, mas por instinto divino implantado, por chamado que transcendia a razão animal. Eles vinham de todas as direções, pares de cada espécie limpa, 7 pares de algumas, convergindo para a arca, como se respondessem à convocação inaudível para ouvidos humanos. As pessoas assistiam com curiosidade crescente, depois com inquietação, finalmente com medo principiante. Algo estava mudando. Os próprios animais sabiam algo que humanos recusavam aceitar. Disse mais o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. O convite final. Não apenas Noé, mas sua família menos sua esposa, cujo nome as Escrituras não preservam, seus 3 filhos e suas esposas. 8 almas no total. Semente de humanidade futura. Eles entrarão. Noé primeiro, depois sua família, depois os animais em procissão impossível de organizar por meios naturais. Leões ao lado de gazelas, sem agressão. Lobos próximos de ovelhas, em paz temporária. Serpentes descendentes daquela original, que agora rastejava deslizando para seus compartimentos designados, e quando todos estavam dentro, aconteceu algo extraordinário, e o Senhor o fechou dentro. Não é fechando porta com esforço humano, mas Deus mesmo selando entrada. Era ato final de misericórdia e julgamento. Misericórdia para os dentro, julgamento para os fora. Não haveria mais entradas, não haveria exceções de última hora. Fora da arca, vida continuava normal. Casavam-se, comiam, bebiam, compravam, vendiam, construíam, exatamente como Jesus descreveria milênios depois, ao falar dos dias de Noé. Então chegou o dia. As fontes do abismo no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. E as janelas dos céus se abriram, descrição dupla de catástrofe coordenada. As fontes do grande abismo se romperam, menos Terron Raba, menos as profundezas subterrâneas, aqueles reservatórios de água sob a crosta terrestre,
explodiram para cima com força vulcânica. Não era simplesmente chuva causando inundação, mas a própria estrutura geológica do planeta se fragmentando, águas primordiais jorrando das profundezas. As janelas do céu se abriram menos Arubote e Achamaim, menos o dossel de águas que envolvia o planeta desde a criação. Aquela camada que criara efeito estufa perfeito e clima uniforme colapsou. Bilhões de toneladas de água suspensa caíram de uma vez, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. A primeira chuva da história. Mas não chuviscos gentis, torrentes, cataratas, dilúvio literal que transformou a atmosfera em oceano caindo. As pessoas correram, tentaram escalar montanhas que logo seriam submersas. Bateram na porta da arca que Deus selara. Gritaram por misericórdia que vinha 120 anos tarde demais. Os Néfilim, com toda sua força sobre-humana, foram inúteis contra águas que subiam inexoravelmente. Os vigilantes fugiram para dimensões superiores, abandonando aqueles que haviam corrompido, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Inundação total, global, absoluta. Não havia escape, não havia refúgio, não havia ilha alta suficiente, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de bestas, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e de todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Julgamento completo. Reinicialização radical. O mundo antes da chuva terminara. O mundo depois da chuva estava nascendo através de morte. Melquisedeque, e o significado cósmico Melquisedeque, observava de Salém, que por algum mistério das Escrituras, permaneceu protegida ou estava em elevação suficiente para não ser totalmente submersa. Nos registros que mantinha, ele escreveu interpretação profunda do que estava acontecendo. O dilúvio não era simplesmente punição, mas purificação. Era batismo planetário, morte necessária precedendo ressurreição, julgamento que limpava para que novo começo fosse possível. A água menos elemento de criação original, quando o Espírito pairava sobre águas primordiais, tornar-se-ei elemento de descriação, desfazendo o que fora feito, retornando terra à condição pré-formada. Mas dentro da destruição, havia preservação. A arca era microcosmo flutuando sobre macrocosmo destruído. Jardim portátil mantendo amostras de toda a criação. Semente que germinaria nova humanidade. Noé era novo Adão menos 8 almas, ecoando os 8 dias da criação original, 7 dias mais o princípio do 8º. Ele emergiria para mundo lavado, purificado, oferecendo chance de recomeço sem corrupção genética dos Néfilim, sem influência direta dos vigilantes caídos. Era também prenúncio de julgamento final futuro, não por água na próxima vez, mas por fogo, quando céus e terra seriam dissolvidos em fervor ardente e nova criação emergiria, definitiva e eterna. Melquisedeque sabia que seu papel seria crucial no que viria depois. Quando Noé saísse da arca, quando nova aliança fosse estabelecida, quando o arco-íris aparecesse como sinal de promessa, a ordem de Melquisedeque continuaria seu trabalho silencioso, preservando conhecimento, mantendo conexão entre céus e terra, preparando o caminho para Redentor final, que seria sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A chuva continuou caindo. A arca flutuava, carregando o futuro sobre as águas do passado destruído, e dentro dela, Noé e sua família aguardavam, confiando que aquele que fechara a porta também a abriria no tempo certo, para mundo renovado, onde memória do Éden não seria perdida, mas transformada em esperança de Éden restaurado. O silêncio sobre as águas. E cessou a chuva dos céus, e as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra, depois de 40 dias e 40 noites de dilúvio torrencial. Se dentro da arca, flutuando sobre a superfície de oceano planetário, Noé e sua família experimentavam estranha suspensão de tempo. Não havia paisagem para mudar, não havia marcos para medir progresso. Apenas o balanço suave da arca, o som de águas contra madeira, o cheiro concentrado de animais em espaço confinado. Eles haviam permanecido dentro por meses, primeiro durante a inundação, depois durante o tempo de espera enquanto águas lentamente recuavam. A rotina tornara-se ritual de sobrevivência. Alimentar animais, limpar compartimentos,
manter ordem em espaço que facilmente poderia descender ao caos. Mas havia também momentos de contemplação profunda. Através da janela no topo, eles viam um céu transformado. Sem o dossel de águas que envolvera o planeta por milênios, o azul era diferente, mais intenso, mais direto. O sol queimava com calor que pele pré-diluviana não conhecera. E repousou a arca no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Impacto suave, mas inconfundível. Não mais flutuação livre, mas contato com solo sólido embaixo. A arca encalhou nas montanhas da região que seria conhecida como Armênia, não longe de onde o Éden originalmente existira. Era sinal. Descida começara, literalmente. Terra estava emergindo das águas como nova criação, ecoando aquele primeiro momento quando Deus separara as águas e fez aparecer terra seca. Mas ainda não era tempo de sair. Ao fim de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. O corvo, necrófago, criatura que se alimentava de morte, encontrou sustento nas carcaças que flutuavam, nos restos do mundo antigo. Ele não retornou permanentemente. Depois, soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, símbolo de paz, de pureza, não encontrou lugar para pousar. Retornou à arca, e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta. 7 dias depois, tentou novamente, e a pomba voltou a ele à tarde. E eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra, folha verde, vida vegetal rebrotando, árvore sobrevivendo abaixo das águas ou sementes, germinando em solo recém-exposto. Era mensagem de esperança concentrada em forma botânica. A terra vivia novamente, a saída para mundo partido novo. Então, falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Permissão divina. Assim como Deus fechara a porta, Deus agora a abria. Não era decisão humana, mas comando celestial liberando-os para o novo mundo. Todo animal que está contigo, de toda carne de ave, e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifique, e se multiplique sobre a terra. Ecos deliberados do mandato original a Adão: frutificai e multiplicai. Esta era recomeço, segunda criação, nova oportunidade para a humanidade cumprir propósito, que fora comprometido pela queda. Noé abriu a porta, ou melhor, a porta que Deus selara agora se abriu. Luz inundou o interior da arca, sol direto sem filtro pela primeira vez em um ano. Era quase doloroso, mas também glorioso. Ele pisou fora. O solo estava úmido, mas firme. O ar tinha qualidade diferente, mais seco que antes do dilúvio, quando névoa constante umidificava tudo. Esta seria nova normalidade. Clima mais variável, estações mais definidas, regiões geográficas com características distintas. Sua família emergiu atrás dele, piscando na luz forte, respirando ar aberto depois de meses de confinamento. E então vieram os animais, em pares, em grupos, derramando-se da arca em procissão de vida recuperada. Leões rugindo, águias alçando voo imediato para céus abertos, serpentes deslizando para encontrar novos refúgios sob pedras, gado balindo, cabrito saltando, toda expressão de vitalidade retornando ao planeta purificado. Era eixo do inverso, não fuga de escravidão, mas entrada em liberdade, não saída de julgamento, mas chegada à promessa, o altar e o sacrifício. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O primeiro ato de Noé no novo mundo não foi construir casa, não foi plantar alimento, não foi estabelecer segurança material, foi adorar. Ele construiu o altar, Misbesh, lugar de sacrifício, de pedras disponíveis na montanha, e tomou dos animais limpos, aqueles dos quais havia 7 pares em vez de apenas 2, e os ofereceu em holocausto. Fogo assando sangue foi derramado. Fumaça subiu aos céus carregando aroma de adoração, gratidão, reconhecimento de dependência. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse, o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, promessa extraordinária, especialmente considerando sua justificativa. Porque a imaginação do coração do homem é má,
Desde a sua meninice, o problema não fora resolvido. A natureza humana permanecia caída. O dilúvio não transformara geneticamente a humanidade em versão perfeita. Noé e seus descendentes ainda carregariam a herança adâmica, a inclinação para pecado, a capacidade de escolher mal, mas Deus prometeu não julgar novamente desta forma. Não porque a humanidade melhorara, mas porque misericórdia triunfara sobre juízo. Haveria paciência divina estendida, tempo dado para que plano redentor se desdobrasse através das gerações. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Estabelecimento de ordem natural confiável. Ciclos previsíveis, substituindo uniformidade edênica. Não era retorno ao paraíso, mas era estabilidade, estrutura dentro da qual humanidade poderia florescer, desenvolver-se, eventualmente prepare-se para a restauração final. Convite especial esta jornada extraordinária, através do Gênesis, do Éden ao dilúvio, entrelaçando as tradições de Melquisedeque com as narrativas bíblicas, é apenas o começo de algo maior. Siga a página Fé, em Frases Vivas, onde continuamos explorando as camadas profundas das Escrituras, transformando palavras antigas em sabedoria viva para hoje. Aqui não apenas estudamos textos sagrados, nós os vivemos ou os respiramos, os aplicamos à realidade contemporânea. O que você encontrará? Análises profundas de passagens negligenciadas, conexões entre tradições místicas e ortodoxas, sabedoria prática extraída de mistérios antigos, comunidade de buscadores sérios da verdade. Deixe seu comentário. Que revelação desta série sobre o Éden mais transformou sua compreensão das origens? Como você vê o dilúvio? Julgamento divino, alegoria profunda ou ambos? Junte-se a nós em construção em frases vivas. A história continua. A aliança do arco-íris. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e deslize frutificai, e multiplique-vos, e enchei a terra. Bênção idêntica em forma original, mas pronunciada em contexto diferente. Não mais em jardim perfeito, mas em planeta cicatrizado por julgamento. Não mais em inocência, mas em conhecimento doloroso de consequências. E havia mudanças significativas. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Relacionamento transformado. Antes do dilúvio, havia harmonia entre humanos e animais. Agora haveria temor, distância, hierarquia mais clara. Era concessão à realidade pós-queda. Reconhecimento de que inocência edênica não poderia ser recuperada simplesmente através de reinicialização planetária. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde, permissão para comer carne. Adão, fora vegetariano. Noé e descendentes seriam onívoros. Vida agora sustentaria, vida através de morte. Padrão que já existia no sacrifício animal, agora estendido à alimentação cotidiana. Mas havia limite crucial. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Sangue representava vida. Nefesh, alma vivente, deveria ser tratado com reverência, não consumido casualmente. Este princípio permearia a lei mosaica futura e estabeleceria a distinção entre humanos e bestas. Animais matam e consomem tudo. Humanos matam com reconhecimento de sacralidade da vida. E então veio o sinal da aliança. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Arco-íris. Keshet em hebraico, palavra que também significa arco do guerra. Era a arma de Deus, mas agora pendurada nas nuvens, apontando para cima, em vez de para baixo. Símbolo de guerra transformado em símbolo de paz. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne, promessa solene, selada em fenômeno físico, que apareceria sempre que chuva. Agora a parte normal do ciclo hidrológico caísse. Cada arco-íris seria lembrança. Houve julgamento, mas haverá misericórdia. Houve destruição, mas há preservação. Houve fim, mas há recomeço. Melquisedeque, e a continuidade quando Noé desceu das montanhas de Ararat para as planícies férteis que se tornariam novamente habitáveis. Sua primeira jornada significativa foi até Salém. Ali,
Melquisedeque o aguardava. O rei sacerdote não envelhecera, ou se envelhecera, não mostrava de forma que outros mortais mostravam. Ele permanecia atemporal, ponte entre eras, guardião de conhecimento que transcendia catástrofes planetárias. Bem-vindo ao mundo renovado, disse Melquisedeque, estendendo pão e vinho em gesto que se tornaria sua marca registrada. Tu carregas agora o peso que Adão carregou. Ser pai de toda a humanidade vivente, fonte de todas as linhagens futuras. Noé comeu e bebeu, reconhecendo no sacramento simples algo profundo, comunhão que ligava passado prediluviano ao futuro pós-diluviano, que conectava a primeira criação à recriação, que prenunciava a redenção final ainda distante por milênios. Os registros foram preservados. Noé perguntou. Todos, confirmou Melquisedeque. A memória do Éden permanece, as promessas registradas, a profecia da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Tudo está guardado, aguardando seu cumprimento. Ele mostrou a Noé as tábuas de cristal onde genealogias estavam traçadas de Adão, através de Sete, até Noé, e agora as linhas vazias esperando ser preenchidas, através de Sem, através de gerações futuras, até aquele que seria chamado Abraão, depois através de Judá, através de Davi, até ele vir, disse Melquisedeque suavemente, o Messias, o ungido, que será sacerdote e rei, que oferecerá sacrifício final, que abrirá caminho de volta, não ao Éden geográfico, mas ao Éden ontológico, a presença imediata de Deus, a vida sem morte, a comunhão sem véu, e será segundo tua ordem? Perguntou Noé, intuindo algo sobre o mistério de Melquisedeque. Será, respondeu o rei sacerdote, não segundo ordem levítica que virá, através de teu filho Levi, não segundo o sistema sacrificial que Moisés estabelecerá, mas segundo ordem que precede e transcende todos os sistemas, ordem de eternidade, de sacerdócio que não passa, de mediação que realmente conecta céu e terra. O partido novo mundo e a esperança eterna. Noé viveu 350 anos após o dilúvio, vendo a terra repor-se rapidamente. De Sem viria a linhagem semita, eventualmente Abraham, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, a linha messiânica preservada, através de todas as vicissitudes da história. De Cã viria Canaã, e as nações que ocupariam a terra prometida, criando tensão e oposição, que serviria a propósitos divinos misteriosos. De Jafé viriam as nações gentias, que se espalhariam para terras distantes, eventualmente ouvindo o evangelho e sendo enxertadas na promessa. O mundo pós-diluviano era diferente do antigo em aspectos cruciais. Clima variável substituíra uniformidade edênica. Havia agora regiões polares congeladas, desertos escaldantes, zonas temperadas, cada uma com desafios e belezas únicos. Vida mais curta começou a emergir, sem o dossel de águas protegendo de radiação cósmica, sem condições atmosféricas ideais. Longevidade humana começou lento, mas inexorável declínio. Noé viveu 950 anos, mas seus descendentes viveriam progressivamente menos, até estabilizar em torno de 70 a 120 anos. Ciclos naturais, Tebaleza-Ramsey, chuva e seca, plantio e colheita, inverno e verão. Não era caos, mas também não era perfeição edênica. Era ordem marcada por morte e renovação, fim e recomeço perpétuos. Mas através de todas as mudanças, uma coisa permaneceu constante: a promessa. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Haveria redemptor, haveria restauração, haveria volta, não ao Éden original que fora guardado por querubins e espada flamejante, mas a algo ainda maior. Novo céu e nova terra, meu quais sede dizia, olhando através do tempo com visão profética. Onde justiça habitará, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Onde a árvore da vida crescerá novamente, mas desta vez às margens de rio que flui do próprio trono de Deus, onde as nações andarão em sua luz, e não haverá mais maldição. Noé não viveria para ver isto, nem seus filhos, nem seus netos, através de 100 gerações. Mas a esperança estava plantada, a promessa estava estabelecida, o caminho estava traçado. A história, antes da chuva, terminara. A história depois da chuva começara, e ambas apontavam para a história final, ainda por vir, quando o último, Adão, reverteria o que o primeiro Adão quebrara, quando o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, abriria véu definitivamente quando o paraíso perdido tornar-se-ia paraíso recuperado, transformado, glorificado,
além do que imaginação humana poderia conceber. Até lá, a Arca de Noé permaneceria nas montanhas de Ararat, testemunha silenciosa de julgamento e salvação, de fim e recomeço, de fidelidade divina que preserva através das águas mais profundas. E o arco-íris apareceria nas nuvens, geração após geração, lembrando: houve dilúvio, haverá misericórdia. A promessa permanece. Fim da saga. Antes da chuva. Para acompanhar as partes iniciais, veja nossa playlist Antes da Chuva.